E aí, galera, aqui é o JP e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para o primeiro ano de Química 2, apostila 6, capítulo 29, que vai tratar de estequiometria com reações consecutivas. Primeiro exercício, exercício 7 da FUVEST. Duas das reações que ocorrem na produção do ferro são representadas por, então deu aqui as reações para a gente. O monóxido de carbono formado na primeira reação é consumido na segunda. Considerando apenas essas duas etapas do processo, calcule a massa aproximada em quilogramas de carvão consumido na produção de 1 tonelada de ferro. Então perceba aqui que eu tenho duas etapas para um mesmo processo. Como ele vai relacionar carvão, que é o C aqui no estado sólido, com o ferro metálico, que é esse daqui, eles estão em equações diferentes, então eu tenho que juntá-las. Para isso, a gente tem que fazer a equação global. Bom, o que é consumido, formado numa é consumido na outra, que é o monóxido de carbono, CO. Só que as quantidades são diferentes, então eu preciso primeiro arrumar as quantidades. De que forma? Eu vou aqui, ó, se eu formo 2 desse e consumo 3 desse, o MMC entre os dois é 6, então eu vou multiplicar essa primeira por 3 e a de baixo por 2. Então tá aqui, ó. Perceba que mantenho a mesma proporção, né, 6 para 3 para 6, ou seja, 2 para 1 para 2. E na de baixo, multiplico todo mundo por 2. 2, 6, 4 e 6. Agora eu posso cancelar, né, na hora que eu somar. Por quê? Os 6 que estão sendo formados aqui estão sendo consumidos aqui. Dessa forma, a equação global, 2 desse daqui, mais 6 do carvão, mais 3 do gás oxigênio, formando 4 ferros e 6 CO2. Agora eu relaciono. O que ele falou para mim? Ele vai relacionar carvão com ferro. Pela proporção, eu tenho que 6 mols de carvão formam 4 mols de ferro. Como ele me deu massa dos dois, né? Aqui, ó, ele me deu tonelada, que é massa, e pede aqui quilograma, que também é massa, eu transformo para massa molar. Do carbono é 12 e do ferro 56, mantendo a proporção. Agora eu coloco os dados do exercício. X de carvão, né, que é o que ele quer, para produzir 1 tonelada de ferro. Multiplicando isso, a gente chega no resultado aqui de 0,321 toneladas aproximadamente. Porque aqui está tonelada, o X vai ser tonelada. Mas ele pergunta quilograma. 1 tonelada são 1.000 quilogramas. Então eu multiplico isso aqui por 1.000, que dá 321 quilogramas aproximadamente. Alternativa E. Ok? Exercício bem básico aí, né, de estequiometria com etapas, né, reações consecutivas. Exercício 9 agora. Um objeto de cobre em contato com o ar úmido lentamente é coberto por uma película verde de carbonato de cobre, CuCO3, que é formado de acordo com as equações químicas não balanceadas 1 e 2. Então, cuidado aqui que não estão balanceadas. A partir dessas informações e após o balanceamento dessas equações, com os menores coeficientes estequiométricos inteiros, é correto afirmar. Então, vamos lá. Primeiro, vamos balancear. Aqui eu tenho, ó, um cobre. Tenho aqui 3 oxigênios, aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho 2Hs e 2Hs. O que eu vou fazer? Para balancear, eu vou multiplicar por 2 o meu produto. Por quê? Aí agora eu vou mexer no cobre. Aqui eu tenho 2 cobres, 2 cobres. Aqui eu vou ter 2 oxigênios, 2 aqui na frente, 4. 2 vezes 2 dá 4. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Agora está balanceada. A de baixo, se eu confiro, ela já está balanceada. Cobre, carbono, carbono. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 4 oxigênios, aqui 3 mais 1, 4. Primeiro, ele fala, o coeficiente estequiométrico do CuOH2 é igual a 2 na equação química 2. Não, na equação química 2, o coeficiente dele é 1, né, que é o número aqui na frente. Então, essa já está errado. B, o cobre é oxidado na equação química 2. Oxidado significa que eu vou mudar a carga dele. Aqui ele tem a carga 2+, e aqui ele continua tendo carga 2+. Eu não mexi no NOx dele, né, na carga dele. Então, também não é. Letra C. A película verde de CuCO3 é removida de objetos de cobre com uma solução de base forte. Vamos guardar essa informação aqui, porque a gente vai conferir as outras, é mais fácil aí do que a gente pensar nessa exatamente. Letra D.
A soma de todos os coeficientes estequiométricos de reagentes e de produtos das equações químicas 1 e 2 é igual a 11. Vamos somar. 2, quando não tem número nenhum aqui é 1. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É exatamente 11. Essa é a alternativa correta. Aqui, essa daqui está errado porque eu consigo remover por uma base, por um ácido, tá? Uma base não necessariamente ajudaria porque eu manteria o meu precipitado CuOH2. E aí, na letra E, pede para a gente fazer um cálculo aqui, mas na verdade não bate as informações na hora que a gente faz esse cálculo. Então, a alternativa D é a correta. Exercício 15 agora. Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de um minério chamado pirita, FeS2. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção do ácido sulfúrico, que ocorre com rendimento global de 90%, conforme as equações químicas apresentadas. Então, duas coisas. Ele falou aqui que tem aqui uma impureza, né? Tem rendimento aqui, reações consecutivas. Qual é o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico em quilogramas que será produzida a partir de 2 quilos de ouro de tolo? Bom, esse ouro de tolo não é pirita pura, então tenho que descobrir primeiro quanto que eu tenho de pirita pura. 2 quilogramas, 100%. X quilogramas, 90%, que é do meu minério. Ou seja, o que eu vou usar na reação é 1,8 quilogramas. Agora vamos lá. O que acontece nessas reações? Ele relaciona a pirita que está aqui com o ácido sulfúrico que está aqui embaixo. Como que elas se relacionam? Da equação 1 para a equação 2, eu transformo aqui no SO2, né? E aqui, da equação 2 para a equação 3, do SO3. Só que perceba que os coeficientes estão diferentes, então eu tenho que multiplicar para poder aí relacionar. Nessa primeira, o coeficiente é 8. Aqui é 2. Então, eu tenho que multiplicar todo mundo nessa equação por 4. Né? Porque aí vai ficar 4 desse, aliás, 8 desse, 4 do O2 e 8 do SO3. De 8 que eu arrumei aqui para 1 aqui, eu também tenho que multiplicar por 8. Então, aqui, ó, 8 desse vai virar 8 desse, com mais 8 moléculas de água, formando 8 moléculas do H2SO4. Assim, a nossa proporção é a seguinte: 4 mols da pirita, formando aí 8 mols do ácido sulfúrico. Tá? Eu não desenhei, não escrevi aqui a equação global, mas essa já é a proporção conforme esse esquema que eu expliquei. Bom, como eu tenho que transformar para massa os dois, eu uso massa molar. Então, ele já me deu aqui embaixo calculada a massa molar, né? 4 vezes 120, 8 vezes 98. Coloco o valor que eu achei aqui de pirita pura. 1,8 kg Y. Esse Y dá 2,94 kg, mas se o rendimento fosse 100%. Como o rendimento é 90%, ou eu monto regra de 3, ou eu multiplico esse valor direto por 0,9. Então, aqui multiplicando aí por 90%, que é o 0,9, eu tenho resultado 2,646 kg de ácido sulfúrico. Aproximadamente, letra B. Ok? Um exercício aí trabalhoso, né? Porque envolve vários conceitos, mas fazendo cada parte não tem grandes problemas. Por fim, aprofundamento 16. Uma das principais causas da poluição atmosférica é a queima de óleos e carvão, que libera para ambientes gases sulfurados. A sequência reacional a seguir demonstra um procedimento moderno de eliminação de anidrido sulfuroso, que consiste em sua conversão a gesso. Aí ele dá aqui as equações e fala para a gente. Calcule a massa de gesso em gramas, que pode ser obtida a partir de 192 gramas de anidrido sulfuroso, considerando o rendimento de 100% no processo de conversão. Bom, o anidrido sulfuroso aqui é o SO2, é o gás SO2, também chamado de dióxido de enxofre. Se a gente analisa a proporção aqui das equações, eu sei que isso daqui que está sendo formado é exatamente consumido e isso que é formado na etapa 2 é exatamente consumido. Então, eu não tenho que fazer nada aqui de modificação, de multiplicação das etapas. Eu sei que exatamente essa quantidade do anidrido sulfuroso, ou seja, 1 mol desse, vai formar aqui embaixo 1 mol de gesso. A proporção é 1 para 1.
Bom, como ele me pede massa dos dois, eu tenho que transformar aqui, ó. O enxofre tem massa 32, oxigênio 16. Então, a massa molar é 64. Aqui, cuidado, 40 do cálcio, 32, 16 do O. Esse ponto aqui é para indicar água de hidratação. Então, eu calculo a massa desse e somo com duas águas. Cada água tem massa 18. Então, aqui eu somo com 36. Tudo isso daqui tem massa 172 gramas. Eu quero aqui 192 gramas do meu anidrido sulfuroso, formando X do meu gesso. De 64 para 192, eu multiplico por 3. Então, multiplicando aqui por 3, chegamos em 516 gramas de gesso. Não tem grandes problemas aqui. O cuidado que você precisaria seria saber a fórmula do anidrido sulfuroso, né? Saber reconhecê-lo aqui. Até porque os outros são ânions aqui de ácidos que são formados nessas reações. E depois saber calcular essa massa molar. Do resto, dá para fazer sem grandes problemas, ok? Fechamos mais um capítulo aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.